Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma live. Hoje é dia de Grazi Responde, né? Então hoje a gente vai tirar dúvidas do Mão na Massa, né? Então na terça-feira a gente teve Mão na Massa, né? Que vocês viram, né, como realizar o procedimento, tiraram dúvidas, né, na prática. E hoje, quem praticou junto comigo vai ter a oportunidade de tirar essas dúvidas, né, do que não deu certo lá na hora da prática, né, do que vocês tiveram mais dificuldades na hora de realizar o procedimento. Então hoje é dia disso, tá bom? Então deixem os seus comentários, né, lá no pontinho de interrogação pra gente poder, pra ficar mais fácil da gente conseguir realmente agilizar, né, a live e conseguir tirar o máximo de dúvidas possíveis, gente, tá bom? Então, bora lá então, tá bom? Vou dar um tempinho aí pra vocês colocarem suas perguntas lá na caixa de interrogação pra gente poder começar, ok? Boa tarde, quem é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Gente, na caixinha de interrogação, tá? Pra poder ficar mais fácil, né? De eu realmente conseguir visualizar e tirar as dúvidas com mais facilidade, né? Quando as perguntas são direcionadas aqui no comentário, o que acontece? Eu tenho que ficar descendo, aí conforme vai entrando mais perguntas sobe, eu tenho que descer novamente, então acaba complicando e tomando muito tempo, né? A Paty colocou, Grazi, por que eu faço tanto dente, Jesus amado? Tati, o dente é feito pela forma de lixar, né? Ou por você aplicar a fibra de forma incorreta, né? Por exemplo, quando você abre a fibra, mas você deixa algum cantinho, né, de unha natural aparecendo, isso também gera um dente, tá? Então, são essas duas coisas. Precisa colocar a fibra de uma lateral à outra, sempre olhar os cantinhos, né, para ver se não tem unha natural aparecendo. E a segunda questão é tomar cuidado na hora de lixar as laterais para que não dê um dente com a lixa, tá? Então são essas duas coisas, tá? Eu acho que a gente acaba lixando muito sem olhar realmente, sem analisar realmente o que precisa ser feito ali, né? Então isso precisa realmente ser mudado, olhar, analisar, olha, eu preciso tirar esse caimento. Então você vai lá somente no caimento e tira o caimento, beleza? Opa! Grazi, a presilha de metal está deformando as unhas na parte da pré-curvatura. O que posso fazer para isso não ocorrer? Bom, gente, algumas presilhas realmente têm mais, são mais fortes, né, do que outras. Então, realmente tem que tomar cuidado na hora de colocar a presilha na unha. A gente tem uma questão, por exemplo, quando eu coloco a presilha de cima para baixo, ela tem mais força. Quando eu coloco ela de baixo para cima, ela acaba perdendo um pouco dessa força. Então, isso ajuda, tá bom? Outra coisa muito importante é o seguinte: na hora de colocar a presilha, quando você coloca a presilha, você já consegue identificar se ela tá amassando demais ou não, se ela fechou demais ou não. Colocou a presilha, você viu que ela fechou demais, você sobe um pouquinho com a presilha para ela pegar nessa partezinha aqui também. Porque se ela pegar nessa parte aqui, ó, essas duas bochechinhas que a gente tem, vai impedir, né, que a presilha pegue só na borda livre e feche demais essa unha, tá? Claro, tem que tomar cuidado, né, para não doer, para não machucar a cliente, o dedo da cliente, mas a gente faz isso e isso acaba melhorando esse problema, né? Não deixando a curvatura amassar tanto. Outra questão também é o tempo, né, de curvatura. Por exemplo, se você coloca o tempo certinho, a unha ela fica mais rígidazinha. Ela vai fazer a curvatura, porém ela não vai amassar tanto. Por exemplo, se o tempo de cabine é 5 segundos e eu coloco de repente 4,
ela ainda tá mais maleável. Então, o que acontece? Quando eu coloco a presilha, ela tá muito maleável, então ela vai dobrar demais. Então, tem essa questão também, a gente precisa saber exatamente o tempo certo e colocou a presilha, viu que amassou demais, sobe ela um pouquinho, beleza? Grazi, como tirar a goma do gel da presilha sem enferrujar? Bom, o que eu faço? Eu pego aquelas... Ai, gente, esqueci. Aquelas bombonière, né? Pequenininha, minhas presilhas ficam todas ali dentro. Eu acho bonitinha, né? E fica tudo organizadinho ali dentro. Então, quando eu finalizo, né, os procedimentos, no final do dia, eu borrifo higienizador ali dentro, bastante higienizador. Deixo ali dentro um pouquinho, depois eu tiro ela e seco ela, tá bom? Depois que ela secar, ela não vai enferrujar mais. Ela só vai enferrujar se você borrifar o produto lá e deixar elas molhadas ali dentro. No outro dia, quando você chegar, tá tudo enferrujado. Então, eu faço isso. Então, eu borrifo, né, o produto lá dentro, deixo um pouquinho lá dentro e depois eu tiro e seco todo o potinho, né? Seco as presilhas e fica tudo certo. E elas ficam bem limpinhas, não fica com excesso de gel, não fica com gel grudado, fica tudo limpinho. Grazi, estou tendo dificuldade com a curvatura na tip. Ela não fica como na fibra. Bom, o que acontece? Bom, tá. Quando eu vou fazer a fibra, né, por exemplo, eu coloco 5 segundos a fibra na cabine para poder fazer a pré-curvatura. Se eu colocar a tip durante 5 segundos e tirar para fazer a pré-curvatura, o gel vai soltar. Por quê? Porque não é a mesma coisa que a fibra. São dois materiais completamente diferentes. Então, eu preciso aumentar um pouco isso. Então, 10 segundos. Tem gente que coloca 30 segundos para poder fazer a pré-curvatura. Também não vai conseguir fazer a pré-curvatura. Por quê? Porque já secou demais, não tá maleável mais e não vai conseguir fazer essa curvatura. Então, pré-curvatura na tip, tá? Claro, vai depender do produto que vocês estão utilizando, né? Enfim, você já sabe. Mas geralmente é 10 segundos, é um pouco a mais do que a fibra, tá? Então, por exemplo, quando eu vou fazer o procedimento na tip, né? Levo lá, faço a capa base, levo na cabine 10 segundos, tiro, curvo, levo lá dentro, né, mais um pouquinho para fixar realmente a curvatura, faço meu ponto de tensão, levo na cabine por 30 segundos, tiro, curvo bem, né, deixo bem curvadinha e volto na cabine para polimerizar o tempo, né, que cada marca determina aí para realmente conseguir polimerizar o produto. Então, os tempos, né, são diferentes, tá? Tempo de polimerização é o do produto, mas o tempo de pré-curvatura vai mudar, ok? Então, acho que é isso. Tem gente que deixa mais tempo, né? Muito mais tempo. Por exemplo, eu vejo gente tentando curvar a tip com 30 segundos na pré-curvatura. Não vai conseguir curvar, que já tá duro, não vai conseguir dobrar ela e deixar ela dobradinha, tá? Uma outra coisa também que vai influenciar, gente, é a tip. Por exemplo, se eu trabalho com uma tip que não é ABS, o que vai acontecer? A tip ABS, ele é um plástico resistente. Ela é flexível, bem flexível, mas ao mesmo tempo ela é resistente contra temperatura. Então, por exemplo, se eu uso uma tip que não é ABS, ela é dura, ela é rígida. Então, quando eu for curvar, eu posso quebrar. Eu posso não conseguir curvar porque ela é rígida e, além disso, ela tem mais probabilidade de quebrar depois. Por quê? Porque é uma tip rígida, não é uma tip flexível. Tudo que não é flexível, tudo que é rígido demais, quebra. E outra, que por ela não ser ABS, e se você, por exemplo, colocou na cabine com gel que tem, né, que esquenta demais, enfim,
ela não suporta temperatura, então ela vai ficando mais ressecada ainda. Então, a probabilidade, né, dessa cliente quebrar a unha com muita facilidade é muito grande. Então, por isso, utilizar a tip ABS, que é uma tip flexível, você vai conseguir fazer uma curvatura legal, é fácil de trabalhar, é maleável, né? Então, ela tem mais resistência, ela é mais resistente, né, do que uma tip não ABS. E é isso, tá? Por quê? Porque ela é maleável, ela não é rígida. Sou manicure, nunca pensei em unha de gel, até assistir você. Quais materiais precisa começar? Bom, quais materiais que uma iniciante precisa para iniciar, gente? Bom, ela precisa aí de higienizador, né, para poder higienizar a mão. Ela precisa de um desidratador, né, para desidratar a unha. Ela precisa de um primer, tá? Bom, o bom é que tem os dois primers, né? Um ácido e um não ácido. Ai, Grazi, porque o primer não ácido, enfim, né? Todo mundo fala muita coisa. O que acontece? O primer ácido ela vai usar para unhas mais complicadas, como por exemplo, quem tem sudorese, quem tem a unha muito fininha, né? Alguns casos. E o primer não ácido ela vai usar para as outras clientes que têm a temperatura normal, que tem unha normal, que não tem unhas, né, que tenha alguns problemas, beleza? Tá. Vai ter um gel hard, tá? Grazi, mas o gel hard esquenta muito. Gente, isso depende, porque quando fala gel hard, a gente já imagina um monte de coisa, né? Mas o que acontece? Nem todo gel hard esquenta muito, tá? Isso vai depender da marca, vai depender do produto, né? Enfim. Então, vamos lá. Quando eu falo gel hard, eu falo gel construtor, que é um gel apropriado para construir, para dar comprimento, para fazer curvatura. Por quê? Porque é um gel rígido. Ah, Graça, você acabou de falar que coisa rígida quebra com mais facilidade. Então, eu falei rígido demais, né? Por exemplo, os géis que são hard, na composição deles, né? Na composição deles, né? Eles são rígidos demais. O que vai acontecer? Ele tem mais probabilidade de quebrar, tá? Quando eu tenho um gel que é hard, que é rígido, mas ao mesmo tempo ele tem uma maleabilidade, né? Ele é ótimo, beleza? Como, por exemplo, antigamente a gente tinha aí a porcelana, né? E a porcelana de antigamente era assim, era algo muito rígido, né? E não tinha tanta resistência. Então, o que eles fizeram? Eles evoluíram, né? Criaram aí o acrílico, que basicamente é a porcelana evoluída, né? Então, hoje o acrílico, ele é rígido, né? Mas ele tem uma maleabilidade para quê? Para ter mais resistência, beleza? Tá. Então, vamos lá. Nem todo gel hard esquenta, tá? Tanto, né? Beleza. Então, eu preciso de um gel hard, porque o gel hard é o gel construtor. É o gel que eu posso dar comprimento na unha, é o gel que eu vou conseguir fazer uma curvatura, tá? Agora, o que vai definir se esse gel hard esquenta muito, esquenta pouco, né? Ou não esquenta, é a marca, beleza? Então, precisa aí de higienizador, desidratador que vai desidratar minha unha, primers, né? Primer ácido e primer não ácido, gel hard, tá? Se você puder comprar um gel base, é legal, ou a base em gel, né? Também é legal, por quê?
Porque quando a gente trabalha com gel Socoff, né, embaixo, né, que é a base em gel, ou é o gel base, ele absorve o impacto. É legal, porque, por exemplo, quando você pega uma cliente que tem a unha muito fininha, já viu aquelas clientes que tem a unha muito fininha, que você faz isso aqui, ela dobra? Então, essas clientes, quando você vai lá e coloca principalmente um gel hard, que é muito rígido, tá? O que vai acontecer? E uma unha comprida demais, né? Igual tem clientes que às vezes chegam no estúdio e elas querem uma unha maior. O que vai acontecer? A probabilidade dela quebrar a unha dela natural no meio é muito grande, porque ela tem uma unha muito molinha. Então, é algo muito molinho, né? Algo muito flexível com algo em cima que é muito rígido. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a unha dela natural não vai suportar algo muito rígido em cima. Então, por isso aí entra o gel base embaixo, que é o gel Socoff. Porque o gel Socoff, ele é maleável tanto quanto a unha natural dela. Então, é como se você tivesse falando assim para a unha dela: olha, vou criar mais algumas camadas aqui na sua unha para suportar ter um gel tão rígido em cima, para suportar ter um gel hard em cima. Então, é mais ou menos isso, acho que deu para vocês entenderem. Então, é legal, sim, se vocês puderem ter um gel base. Graça, mas o gel base ele vai influenciar em dar descolamento ou não? Não, porque se você usar um gel base e não fizer o procedimento correto, vai dar descolamento do mesmo jeito, tá? Então, é nisso que ele vai influenciar. Você precisa ter um top coat ou um selante, né? Precisa ter aí pincel, né? Enfim, uma cabine de boa qualidade. E eu acho que é isso aí que uma iniciante precisa ter. Broca, né? Motor, enfim, mas os produtos são esses. Porque quando prepara a tip depois de fazer a capa base, colocando a presilha, o gel às vezes descola. Então, o gel descola da tip por alguns motivos. Não ter tirado o brilho da tip é um fator para poder acontecer isso. 2, ter colocado produto em cima da tip influencia. Por exemplo, eu coloco primer em cima da tip, vai influenciar, porque a tip é um plástico, ela não precisa de um primer. A nossa unha natural sim precisa de primer, precisa de produto, né? A tip não, a tip é um plástico, então ela não vai secar, vai ficar molhado, e quando você colocar o gel em cima, ela vai apertar, ela vai soltar, tá? Porque o gel não vai fixar nela. E um outro fator também que influencia para que isso aconteça é o quê? Quando você faz quando você passa, né, o gel ali na unha, na tip, você precisa vir nivelando ele, selando ele, né, na verdade, nas laterais, na ponta, na outra lateral. Então, selar ele na tip. Pra quê? Porque se ele ficar, por exemplo, passei ali o gel, se eu deixar ele antes de chegar na pontinha da tip, o que vai acontecer? Eu não selei aquilo ali. Então, quando eu apertar, ele não tá selado, ele não tá indo até na ponta da tip. É igual o fitilho. O fitilho a gente não corta ele antes de chegar na ponta. O gel não. O gel a gente não pode fazer isso. A gente não pode parar antes de chegar na pontinha ali da tip. A gente tem que levar ele até na pontinha da tip, selar essa área para que na hora que eu curvar, esse gel não solte. Beleza? Então, esses são os fatores que influenciam em acontecer isso. Grazi, tem como colocar tip em unha ruída? Claro, tem sim, tá? Aí, claro, tem a forma certa de colocar, né? Tip que tem tip sorriso, né? Precisa tirar aquelas duas pontas da linha sorriso para poder conseguir encaixar melhor, né? Tem que trabalhar da forma certinha para que tenha realmente durabilidade.
gostaria de saber qual a cola adequada para colar as unhas. Bom, eu uso cola própria para unha, tá? Não uso cola que não é para unha, uso própria para unha. Geralmente a que eu tô usando agora é a cola da Pilbella, que é aquela cola de pincel. E eu gosto dela por quê? Porque ela tem ela fecha, ela tem aquela trava de segurança na hora de fechar. Porque a cola não seca, não fica grossa, né? Quando a cola fica espessa, gente, isso é uma coisa legal também para vocês deixarem, fixarem bem, para vocês sempre lembrar disso, tá? A cola de unha, quando ela tá espessa, tá? Porque quando você compra a cola ela vem igual uma água, né? Ela é bem líquida. Então, beleza, tá funcionando 100%. Quando a cola fica muito espessa, de você passar ela, dá até aquela liga, tá? Essa cola, ela não tá funcionando mais. Então, às vezes, já aconteceu com você? De você tá com a cola espessa, ela tá até, né, meio que repuxando. Você coloca ela na tip, cola, e quando você vai nivelar, pum, ela sai. Então, significa que a sua cola não tá funcionando mais, tá? Às vezes, na hora de fechar ela, deixou muito tempo aberta, ou fechou ela de forma incorreta, né? Então, ela começou a ficar espessa, tá bom? Qual o gel para iniciante? Gente, então, não existe assim um gel iniciante, um gel avançado, né? Não tem isso, tá, gente? O gel iniciante ou gel avançado é um gel de qualidade para qualquer pessoa que queira entrar na área, queira trabalhar da forma correta, queira trabalhar com segurança, queira oferecer qualidade para o seu cliente, é o mesmo produto, porém de qualidade, tá? Então, Grazi, eu tô iniciando. Bom, eu tenho que saber que eu preciso de um gel que seja registrado na Anvisa para que eu tenha segurança em trabalhar e para que eu ofereça qualidade e segurança para o meu cliente também. 2, eu tenho que trabalhar com gel que eu me identifico, porque às vezes eu compro um gel de qualidade, eu compro um gel que é registrado na Anvisa, mas eu não me adapto com aquele gel, não me adaptei com aquele gel, tá entendendo? Então, é um gel legal para mim? Não. É bom, é registrado, mas eu não me adaptei com ele. Então, eu preciso trabalhar com gel que tenha qualidade, seja registrado, porém um gel que eu me adapte, né? Agora, vai depender de você, né? Você se adapta melhor com gel mais consistente, menos consistente, mais rígido, mais maleável, e aí, né? Porque a gente tem gel hard de todas as formas. A gente tem um gel hard muito rígido, a gente tem um gel hard maleável, a gente tem um gel hard que esquenta muito, a gente tem um gel hard que esquenta menos. Então isso vai depender de quê? De cada marca, tá bom? Grazi, no banho de gel pode colocar fibra? Bom, poder pode, eu não coloco. É, Eu acho que quando você coloca fibra no banho de gel, eu acho que, cara, daqui a pouco você vai deixar de vender o alongamento, né? Porque o banho de gel pra você, como se fosse banhar a unha natural dela, é pra você usar a unha natural dela, né? E dar uma resistência na unha natural dela. Então, ah, poder pode, mas eu não trabalho assim. Eu faço banho de gel somente com produto, tá? Com gel, não coloco fibra.
Gente, estou passando porque algumas perguntas são repetidas. Pode ser algo para limpar as presilhas? Pode sim, tá? Com certeza. Eliane, ponto de tensão, tem dificuldade. Eliane, então, ponto de tensão, tem um vídeo no canal detalhadamente sobre ponto de tensão. Então, nesse vídeo eu falo somente sobre ponto de tensão e mostro ele detalhadamente, bem devagar, de como fazer o ponto de tensão. Então, eu sugiro você ir lá no canal e assistir esse vídeo. E se for preciso assistir 10 vezes, 30 vezes se for preciso, né? Tira o gel, aplica novamente, tira, aplica novamente. Não precisa nem levar na cabine, tá? Você vai, aplica ele, tira, aplica, tira. Até você conseguir realmente fazer, ter o controle desse produto, né? Porque o ponto de tensão é o controle de produto, tá, gente? O desidratador é usado para fazer qualquer tipo de preparação. Toda vez que eu falo de preparar a minha unha para receber o alongamento, gente, eu tenho que ter em mente o seguinte: qual é a função do desidratador? A função do desidratador é tirar a umidade da unha e alguns também tirar a oleosidade da unha, ok? Beleza. Qual a função do primer? A função do primer é fixar o gel na unha, no caso nele, né, na unha, enfim. Então, eu preciso dos dois produtos. Eu preciso do desidratador e eu preciso do primer, tá? Então, a função do desidratador é de desidratar, a função do primer é de fixar, tá? Então, o desidratador ele serve para os dois primers. A pergunta foi o seguinte: Grazi, eu posso usar o desidratador para os dois, qualquer um dos dois primers? Sim. Então, eu sempre vou desidratar a minha unha, eu sempre vou tirar a umidade da minha unha, a oleosidade da minha unha, e depois eu preciso de um produto que vai fixar o gel na minha unha, tá? Grazi, tem uma cliente que tem alergia de esmalte normal, ela pode fazer o alongamento? Bom, ela pode, mas é uma cliente com uma probabilidade grande de ter alergia ao produto de alongamento também. Grazi, mas os produtos, né, a química, né, desses produtos são completamente diferentes. Sim, são. Só que é uma cliente que já tem essa sensibilidade, né, a ter alergia. Então, por exemplo, na ficha de anamnese eu pergunto para a cliente se ela tem alergia a produtos de limpeza, eu pergunto para a cliente se ela tem alergia a produto na área de cosmético, por exemplo, de esmalte. Tem clientes que têm alergia ao esmalte hipoalergênico, né? Então, é uma cliente que tem uma sensibilidade maior. Então, o que acontece? Tem que fazer teste, tá? Nesse tipo de cliente que já é uma cliente que tem uma tendência a ter alergia, se ela já tem alergia a produto de limpeza, a qualquer outro produto, significa que ela tem a sensibilidade. Então, ela pode sim ter alergia ao alongamento também. Então, o que eu faço nesse tipo de cliente? Eu pego um dedo dela, não alongo, tá? Eu não alongo, não coloco fibra, nada. Eu simplesmente faço a preparação da unha dela e faço um banho de gel na unha dela. Porque eu faço um dedo, né? Ela vai pra casa, daqui a 2 dias ela vai me falar se ela teve alergia ao produto ou não. Entendeu? Imagina, você coloca lá o alongamento nos 10 dedos, né? Aí essa cliente tem alergia. Olha aí. Aí você teve trabalho de fazer os 10 dedos, você vai ter que remover os 10 dedos. O cliente talvez te peça o dinheiro de volta, mesmo sabendo que a culpa não é sua, né?
Talvez sim, porque você deveria ter feito o teste antes, né? Então tudo acaba caindo na nossa responsabilidade. Então por isso eu falo que eu prefiro fazer teste. A mesma coisa, eu dou um exemplo pra vocês. Eu sempre pergunto para meus alunos, gente, quando vocês pegam uma noiva, né, que vai casar, aí ela geralmente faz contato com você 3 dias antes do casamento e ela fala, olha, eu quero colocar o alongamento. O que vocês fazem? Vocês fazem o alongamento nelas ou não? Aí a grande maioria diz, claro, Grazi, faço, né? Ela quer fazer unha pro casamento. Eu falei assim, então, pois é. Vocês já pararam pra pensar que quando você faz a unha faltando 3 dias pro casamento da noiva, você vai lá, faz a unha dela, tá maravilhosa. Quem me garante que essa noiva, ela não vai ter uma alergia ao produto que você tá usando nela? E aí, como é que vai ficar? Imagina só, a noiva, ela faz o procedimento, vai pra casa, no outro dia ou 2 dias depois ela tem uma alergia, o olho dela fica todo empocado, todo inchado por causa daquele alongamento. Você acaba com o casamento dela, porque ela não vai querer casar com o rosto inchado, com o olho inchado, né, gente? E aí, como é que faz? Festa toda programada, tudo arrumado, tudo programado. E aí? Né? Então é muito complicado. Ah, Grazi, mas ela pode ter alergia ao esmalte também. Pode, mas o esmalte é uma coisa comum que ela usa no dia a dia, né? Então ela já sabe se ela tem alergia ou não, né? Cara. Agora o alongamento, se ela nunca usou, ou se ela já usou uma outra marca específica, pode ser que ela use uma marca e agora ela tem alergia, enfim. Então, é muito indicado fazer a unha da noiva, né? Um mês antes, porque ela vai fazer o alongamento, ela vai fazer a manutenção pro casamento, entendeu? Então com isso a gente não corre risco, ela também não corre risco e fica tudo certo. Então é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar, mas deveria, entendeu? Então tomem cuidado. Grazi, investi em uma cabine da Sam há 7 dias. Hoje descobri que não é original. Pode gerar problema? Bom, gente, cabine que não é original pode gerar problema? Pode ser boa? Pode ser ruim? Pode. Então, o que eu falo? Eu falo que comprar a cabine, na verdade não cabine, pode ser qualquer produto, né? Falsificado é um tiro no escuro. Você só vai saber se ele vai dar certo quando você usar, né? E dá problema ou dá certo, entende? Então se der certo, né, foi um lucro, deu errado, deu errado. Então é meio que isso, tá? Cabine falsificada você vai saber se ela realmente vai dar certo ou não quando você utilizar ela. Por isso que às vezes eu não indico comprar cabine falsificada, porque imagina, você vai compra, se der certo, maravilha, mas se der errado, aí você vai ter que descartar e comprar outra. Então é 2 gastos, né? Então acaba não compensando às vezes.
Grazi, o uso gel da Volle, ele tem um cheiro muito forte. O que fazer nesse caso? Ou troca o produto ou usa máscara. Porque o certo já é a gente trabalhar de máscara, né, gente? Ou então troca o produto se você não se adaptou com o produto da Volle. Grazi, posso usar o gel base da Volle para fazer alongamento ou encapsular? Não, gente. O gel base ele não é para alongar, tá? O gel base, não que, por exemplo, quando eu pego o gel base, por exemplo, e eu vou fazer uma unha de gel no molde, tá? Que eu vou fazer no molde, né? Por exemplo, eu vou fazer uma unha estileto, tá? O que eu faço? Eu uso o gel base para me poder montar a minha estrutura, né? Vou lá, monto com ele. Mas depois eu faço a segunda camada. Por que acontece? O molde, quando você dobra ele, ele já faz aquela curvatura. Ele já tem aquela curvatura natural, né? Do molde. Beleza, então eu monto a minha estrutura com gel base. Depois eu tiro o molde, né, e construo o que eu quero ali em cima. Beleza. Grazi, mas eu posso construir, por exemplo, meu alongamento no gel base, na fibra, na tip? Não vou conseguir curvar, tá? Porque o gel base, ele não vai manter a curvatura, porque ele é um gel Socoff, ele não é um gel que você aperta e ele vai fazer isso aqui, ó. Não, ele vai ficar maleável, tá? Por exemplo, quando eu tiro o meu molde da unha, né, que eu fiz ali, montei a estrutura ali com ele, o esqueletinho com ele, com gel base, eu tiro o molde, eu faço isso aqui, ó, ele vai e volta, ele fica assim. Então, quando a gente fala em gel hard, a gente fala de gel construtor. Então, quando eu quero construir algo, né, estruturar algo para que tenha resistência, para que fique rígido, para que tenha curvatura, eu preciso de um gel hard. Quando eu quero fazer uma blindagem, um banho de gel, aí eu uso um gel Socoff que é projetado para unha natural e não para um alongamento, tá, gente? Então são duas coisas diferentes. Eu posso encapsular com gel base? Também não, tá? Porque quando você faz a decoração, você faz a decoração com a unha, com a estrutura bem fininha. Então, o ponto de tensão, né, que você faria, que você vai fazer com gel transparente, é o que você vai tampar a decoração, né, esconder a decoração ali, guardar a decoração e já vai estruturar essa unha, já vai fazer, colocar a quantidade de produto para que essa unha tenha resistência. Então, se eu usar um gel base nessa unha, não vai ter, porque ele não é apropriado para isso, tá? Deram pra vocês entenderem, deu pra vocês entenderem. Acho que ficou claro. Grazi, quais são as principais causas do descolamento? Gente, são muitas, né? Má preparação, às vezes uma coisa muito simples, por exemplo, o cliente tem uma quantidade lá de cutícula, você preparou a cutícula de forma incorreta, ficou uma pelinha ali e o gel encostou nessa pelinha, vai dar descolamento. Uma coisa simples, né? Vai dar descolamento. Então, uma boa preparação da unha, né? Na verdade, uma má preparação da área da cutícula, produtos de má qualidade, forma de aplicar os preparadores, como por exemplo, não esperar os primers secar, não esperar o desidratador secar rápido, mas não esperar o primer secar. Excesso de primer também dá descolamento. Aplicação do gel mesmo de forma incorreta dá descolamento. Encostar o gel na cutícula dá descolamento. Alguns problemas de saúde causa descolamento. Por quê? Porque o gel não tem uma boa aderência na unha. Unha extremamente fina,
Também não tem uma boa fixação, com isso também pode ter descolamento. Por exemplo, cliente arrancou o alongamento no dente, né? E vai fazer o alongamento de novo, não vai ter uma boa fixação. Cliente que tem uma extremamente fina, corre risco de ter descolamento também. Então são N fatores, né? São muitos fatores. Às vezes uma simples cirurgia que a cliente fez, tomou uma anestesia, que teve um efeito colateral, né? Também pode ter descolamento. Por exemplo, quando eu fiz a cirurgia do meu peito, gente, minhas unhas descolaram todas. Foram descolando assim tudo. Entendeu? Nunca aconteceu. E minha pele, assim, minava óleo. Mas o médico já tinha me avisado que ia acontecer isso, que talvez eu teria isso. Passou até um sabonete para eu poder usar, para tirar um pouco dessa oleosidade. E eu tive descolamento nas minhas unhas. Tá? Então, são algumas coisas que pode acontecer. Falta de manutenção, né, gente? Porque às vezes a gente pensa assim, ó. Bom, se uma cliente minha, ela vem com 42 dias e a unha dela vem intacta, não tem descolamento nenhuma, então todos os clientes vão ser assim. Não vão, gente, porque as unhas elas são diferentes, os organismos são diferentes, né? Então a rotina da vida cliente é diferente uma da outra, né? Então não são, né? Porque uma cliente não teve descolamento com 42 dias, é que a outra cliente com 30 não possa ter, tá? Então são dois pesos, são duas medidas, né? Então são coisas diferentes, tá? Caroline, então eu acabei de responder a sua pergunta também, tá? Você fez a mesma pergunta sobre descolamento, né? Então, entra na mesma resposta que eu dei aqui agora, tá? Como limpar os pincéis para não ficar duro? Bom, a gente tem dois tipos de pincéis. A gente tem o pincel de cerda sintética e a gente tem o pincel de cerda natural. Pincel de cerda sintética são esses pincéis mais baratinhos que a gente usa, tá? Que a gente compra em qualquer lugar, mais em conta, né? E os pincéis de cerdas naturais, eles são pincéis caros, tá? Beleza. O pincel de cerda natural, ele necessita de ser limpo com produto, tá? Senão ele estraga. Já o pincel de cerda sintética, se eu colocar algum produto nele, beleza? Eu vou estragar ele vai ficar todo ressecado e as cerdas, elas não vão ficar tão juntinhas, bonitinhas, elas vão ficar toda assim, ó, toda, sabe? Grossa, né? Toda, elas vão ficar, sabe? Igual aquelas vassouras quando tá estragada. Então, pincel de cerda sintética, que é esses, né, que a gente utiliza baratinhos, só que a gente precisa fazer com eles. O cabo deles, a gente pode passar produto para poder limpar. Agora, a cerda, a gente pega, por exemplo, eu uso Scotch Brite, né? A gente pode pegar o Scotch, tira bem o excesso do produto da cerda somente, tá? Graça, mas ele vai ficar sem produto nenhum, mas ele vai ficar meio melado. Justamente, é esse melado que vai proteger ele. Então, no outro dia, quando você chegar, ou se ele ficar 2, 3 dias sem ser utilizado, você vai perceber que ele vai ficar meio durinho. Não duro, gente, igual quando vai na cabine e fica aquele
sabe, aquele excesso de produto grudado ali nele, não. Ele vai ficar durinho como se ele tivesse... Como é que eu vou explicar? Ele vai ficar bem... Ai, gente. Ele vai ficar bem durinho assim, sabe? Vocês estão entendendo, né? O que você vai fazer com ele nesse momento? Você vai pegar, vai lá no pote de produto, vai pegar um pouquinho de gel, vai lá na tampa do produto e você vai trabalhar esse pincel, que ele vai voltar a maleabilidade dele de novo. Ele vai ficar bem maleávelzinho, vai ficar novo, entendeu? Então é esse melado mesmo do produto é que protege o pincel. Caso contrário, você vai sempre ficar trocando de pincel. Cada vez que você colocar ele lá de molho na acetona, engomado, isso mesmo, muito bom. Gente, olha só, agora se vocês colocarem na acetona, higienizador, né, essas coisas, você vai fazer o produto ficar ressecado, beleza? Camila, não entendi a sua pergunta. Camila fez a pergunta. Grazi, como fazer para não cair a fibra na hora do procedimento? Não entendi. Esse cair. Grazi, é normal conseguir ver a fibra por baixo do gel depois da unha pronta? Bom, não é normal, tá? Por que isso acontece? Isso acontece quando a fibra não é bem trabalhada. Tá? Quando a gente aplica a fibra na unha, que a gente não hidrata ela, que fica algumas partes da fibra seca, né, não fixa totalmente na unha, vai acontecer isso. Ela vai estar seca, ela não vai estar hidratada e ela vai ficar aparente quando você finalizar essa unha. E detalhe, a unha quando tá nesse estado, né, da fibra não tá bem trabalhada, também fica... tem uma probabilidade de quebra. Por quê? Porque a fibra, quando ela não está hidratada, ela fica vulnerável à quebra, tá bom? Gente, outra coisa que eu queria falar aqui, aproveitar esse momento para poder falar isso com vocês, eu vejo muitas perguntas aqui nas lives, são perguntas simples, né, de procedimento. Então, quem não sabe, né, quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube onde eu dou muitas dicas lá. E o que acontece é o seguinte, tem muitos vídeos no canal que é vídeos teóricos, que eu falo justamente das dificuldades que vocês têm. Por exemplo, por que a curvatura abre? Então, às vezes tem vídeo específico da parte teórica, né? Que eu falo justamente sobre isso. E muitas vezes você não dá muita importância para esses vídeos, né? Que é ir lá só nos vídeos práticos. Só que os vídeos práticos é assim. Geralmente a gente está ensinando como você fazer o procedimento. Como você aplicar, como você colocar fibra, como você curvar... Mas e aí? Por que a curvatura abre, gente? Tá nos vídeos teóricos. Por que a unha racha? Tá nos vídeos teóricos. Por que a minha unha quebra no ponto zero? Tá nos vídeos teóricos. Então lá no canal, aqueles videozinhos curtinhos que vocês veem lá, aqueles vídeos da parte teórica que tá no canal, são vídeos explicando as coisas que dão certo, as coisas que dão errado, sabe? Tá bem explicativo. Então, se vocês não conhecem o canal no YouTube, meu canal é Graziele Matos. Se vocês não assistem esses vídeos teóricos, tá? Se você realmente quer acabar com as dificuldades, né? Realmente conseguir ter sucesso no procedimento, eu indico você assistir os vídeos teóricos também, porque nem só de prática vive as nail designers, hein, gente? Então tem que ter os vídeos teóricos, porque eu acho que para você ter uma boa prática, você precisa de uma boa teórica. Não adianta você ter só a teoria e não ter a prática, mas não adianta você ter só a prática e não ter a teoria. Eu acho que é um conjunto, sabe? Então, indico vocês assistirem sim os vídeos teóricos também, tá bom? Eu acho que é isso.
Outra coisa, o canal, gente. Voltei com o canal com tudo, tá? Então tá entrando vídeos novos lá. Grazi, o gel que desce para baixo da unha, posso tirar com broca? Bom, pode tirar com broca, tá? Deve, na verdade, tirar com broca. Porém, tem que tomar cuidado, né? Porque isso dá dente. Pô, caramba. Nossa, gente, sério. Se eu sentir alguma coisa embaixo da minha unha, eu fico louca, enlouquecida. Então, a cliente também, né? A gente precisa pensar nela também, porque ela vai ficar incomodada. Porque por mais que você coloque a broca lá dentro e tire isso, ainda assim vai ficar uma linha de gel lá dentro, porque vai chegar uma parte ali do gel que você não vai conseguir tirar, porque ela vai começar a sentir dor, porque você vai começar a encostar essa broca. Muito obrigada. Obrigada, isso é um príncipe. Gente, cara. Gente, então vai chegar uma parte ali do gel que você não vai conseguir tirar, porque a cliente ela vai começar a sentir dor, a broca pode esquentar, você vai começar a encostar no dedo dela, vai chegar uma parte que a broca não vai, se você entrar mais com a broca, você vai causar um dente na lateral, então você não vai conseguir tirar esse excesso que tá bem próximo lá. Você vai tirar o que tá mais, né, que tem mais excesso, que tá mais grosso ali, mas lá dentro você não vai conseguir tirar 100%. Então, o que vai acontecer? Isso vai incomodar a cliente, sabe? Imagina, a cliente esperar até a manutenção para poder conseguir tirar isso. Então, trabalhar da forma correta, né, para que isso não aconteça. Tem vídeos lá no canal também falando disso. Por que isso acontece? Pouca fibra, excesso de gel. Quando você coloca pouca fibra na unha, o que vai acontecer? Na hora de você aplicar a fibra na unha, vai ficar cheio de buracos na fibra, né? A fibra vai ficar muito espaçada uma fibra da outra. Então, você vai tentar fechar isso de alguma forma, né? E vai ser como? Com gel. E quando você colocar o gel, você vai tentar trabalhar a fibra, vai abrir mais, porque tem pouca fibra, uma fibra vai grudar na outra, né? Ela vai se juntar, com isso vai abrir mais buraco ali ainda e você vai ter que fechar isso e com isso vai descer gel lá pra parte de baixo. Então, a fibra a gente precisa colocar a quantidade certa de produto, gente. A gente precisa colocar a quantidade certa de fibra. Não precisa de excesso, mas também não pode colocar pouquíssima fibra ali, porque vai causar isso, beleza? Uma outra coisa importante também é excesso de produto. Para que você vai colocar excesso de gel ali? Só quando tiver buraco, né? Se não tiver buraco, não tem por que colocar excesso de produto naquele momento. Você vai trabalhar a fibra ali com a quantidade certa de produto e sem ficar forçando o pincel ali na fibra. Porque quanto mais você força o pincel, mais você empurra gel para baixo da unha. Então é leveza ali na hora de trabalhar, tá? Gente, mas então acho que é isso. Isso, gente. Eu uso a fibra da Fiber Clean. O que eu ia falar? Mas eu acho que é isso. Gente, então é isso que eu queria falar. Acho que deu pra poder tirar bastante dúvida, né? A live vai ficar salva. Tô deixando a live salva aqui. Não sei até quando a gente vai manter a live salva. Eu queria descer, né, a live, editar, enfim, mas tá deixando a live salva aqui no IGTV, tá? Então, você que não conseguiu assistir a live desde o começo, indico você assistir a live. Não tenham preguiça, gente, de assistir os vídeos teóricos, porque eu sei que, né, os vídeos práticos são mais gostosos de assistir, né? Afinal de contas, é uma coisa que a gente quer muito ver. Porém, os vídeos teóricos são os vídeos que realmente vão criar uma base, vai te dar uma base, né, de você realizar o procedimento da forma correta, tirar as suas dúvidas de prática. E tirar as dúvidas de prática você só vai conseguir tirar na teoria, tá bom? Então não deixem de assistir, beleza? Então acho que é isso. A gente se vê amanhã é sexta, né? A gente se vê aqui amanhã. Gente, amanhã é sexta, né? Tô perdida.
A gente se vê aqui amanhã às 4 horas da tarde. Você acredita que hoje eu ia entrar na live 2 horas da tarde, gente? Achando que a live era 2? Eu tô enlouquecendo já. Mas é isso, gente. Então a gente se vê aqui amanhã às 4 horas, tá? E, gente, por favor, mandem temas pra mim. Pega a última postagem aí do Instagram que eu fiz, coloquem temas que vocês gostariam que eu trouxesse pra live, que gostariam que eu fizesse vídeo pro canal, sabe? Porque já tô saturada, já não sei mais o que vocês querem. Beleza? Então é isso, ó. Beijo pra vocês, uma boa tarde e a gente se vê aqui amanhã.